Pronto. Estou gravando. Boa noite mais uma vez. E aí eu já começo pedindo para vocês me dizerem onde foi que a gente parou. Quem consegue me ajudar? Eu estou vendo que hoje a aula está mais esvaziada, né? Porque eu lembro que semana passada eu confesso que eu tinha como plano finalizar o material, aquele texto, né, que fala da invenção da infância. Mas aí as discussões foram crescendo e a gente acabou não desenvolvendo todo o texto, né? Toda a discussão. Obrigada, Tatiane. Realmente eu acho que eu já passei um pouquinho dessa parte. Eu posso até reiterar daí, né? Mas Tatiane está aqui dizendo que anotou a parte sobre o fato de que a mortalidade infantil tinha um índice muito alto, né? E que por conta disso era algo que encarado como algo mais natural, assim, né? A morte dessas crianças. E, na verdade, não é nem que fosse considerada natural a morte, tá? Mas é no sentido de que justamente porque não havia uma expectativa dessas vidas, né? Uma expectativa de que essas crianças fossem se desenvolver, que não existia um investimento, né? Elas não tinham o lugar que elas têm hoje. Eu lembro, inclusive, aí vocês me corrigem se eu estiver errada, se não foi aqui com vocês, mas eu lembro, inclusive, de ter tratado com vocês de um pouco desses elementos, né? Que sobre de como a gente lida com a infância hoje, justamente para tentar fazer esse contraponto no sentido de que hoje o nível de mortalidade ele é o mínimo possível, pelo menos dentro da nossa bolha aqui, né, dentro de uma referência de capital, de classe média, vou aqui supor, né, nessa base de uma classe média, ou pelo menos que não está aí vivendo em situação de miséria ou de precarização, né? E aí hoje a gente sabe que o nível de mortalidade das crianças é muito baixo e também em contrapartida e por conta de toda uma construção social que já vem sendo feita aqui, segundo o texto, desde o século XVI, XVII, hoje a gente tem uma hipervalorização dessa figura que é o bebê, que é a criança, né? Sobre a importância do cuidado a, a, a essa criança. Eita, Tatiane, sério mesmo que eu falei que eu ia fazer uma pergunta para vocês e não dava tempo? Tá. É, Tatiane está aqui dizendo que a pergunta seria mais ou menos no estilo do que seria para vocês ser criança. Mas eu acho que eu já perguntei isso para vocês, não já não? Acho que essa pergunta eu já fiz para vocês. Talvez tá. Talvez a perspectiva que eu tivesse querendo agora trazer para vocês de novo não fosse tanto de pensar o que é a infância, mas talvez de pensar o que seria essa psicologia do desenvolvimento. Porque, veja, a partir da aula que vem, a gente vai começar, eu digo começar no sentido de entrar mais profundamente nas teorias do desenvolvimento, tá? Até aqui a gente estava... Professora, não era essa pergunta mesmo, não, mas foi uma parecida com essa, porque eu não estou realmente lembrada.
Mas a senhora terminou falando que iria fazer uma pergunta, mas que não ia fazer mais por causa do tempo. E aí começou a falar, mas eu não lembro o que era. Essa da infância a senhora já perguntou, mas era uma assim, para saber da gente o que a gente achava sobre determinada coisa, mas eu não estou lembrada agora o que era. Sem problema, eu também não estou, claramente. Eu vou até pegar aqui meu outro caderninho, Mas vai a que eu senhora chegou anotei. a falar o nome de alguns homens e falou que a gente não ia estudar o behaviorismo, eu acho. Sim. Não, Acho que foi esse nome. a gente vai estudar, exatamente, a gente vai estudar Piaget, a gente vai estudar Freud e a gente vai estudar Vygotsky. São esses 3 autores clássicos que eu planejei para os nossos estudos aqui, tá? Professora, a senhora até começou a dar uma introdução de Freud, falando sobre essa questão e tudo mais. Foi, a senhora falou que você estuda ele, que você, sua pesquisa foi nele, algo assim. Tá, mas vocês lembram o que é que eu falei sobre Freud? Gente, é sério, eu dou aula demais, é muito difícil para eu associar o que foi que eu falei onde, ainda mais que todas são assim online, então fica ainda mais difícil, porque às vezes a gente estabelece memórias assim, eu entrei na sala tal, né? Aí parece que encontrei alguma coisa no caminho, aí parece que a gente vai associando e lembrando aqui, como é todo mundo no mesmo lugarzinho, eu realmente não sei dizer o que foi que eu já trabalhei com vocês. E como tem mais de uma disciplina, às vezes eu anoto, mas eu não sei diferenciar qual foi a turma que eu já tratei das questões e qual que não foi. Mas, enfim, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou dar uma retomada na discussão, inclusive do que eu quero finalizar hoje. E aí, se eu estiver me repetindo, vocês me avisam, porque eu já vou passando adiante. E se não também, se surgir alguma dúvida ou se tiver alguma outra discussão, porque a turma de vocês geralmente a gente acaba discutindo muitas coisas, né? E aí a gente vai resolvendo como é que a gente faz. De qualquer modo, gente, eu acredito que se não era isso, vai ser agora. Porque é o seguinte, o que eu estava dizendo é o seguinte, a partir da aula que vem, a gente vai definitivamente falar sobre teorias do desenvolvimento. Então, a gente vai começar a entender como 3 teóricos clássicos vão pensar a perspectiva do desenvolvimento humano, mais especificamente nesses casos do desenvolvimento infantil. E aí eu queria saber de vocês, até aqui, considerando o que a gente já leu, o que a gente já discutiu, o que a gente já compreendeu sobre a invenção, não apenas da infância, mas de uma psicologia do desenvolvimento que pudesse dar conta dessas expectativas de infância. E eu queria saber o que é que vocês esperam, no sentido de o que é que vocês já entendem hoje sobre o que é psicologia do desenvolvimento. Ou melhor, deixa eu formular melhor. Qual a expectativa que vocês têm do que vocês podem aprender com psicologia do desenvolvimento? O que é o desenvolvimento da criança? O que é que vocês vão aprender aqui? Para que isso pode servir? Eu acho que vai servir para a gente, quando a gente tiver em atuação, né? Acho que a maioria aqui é de curso de licenciatura, não sei, para a gente saber lidar melhor com os alunos, saber entender os momentos dele, as fases do desenvolvimento, essas coisas. Eu acho que é para auxiliar mais a gente na atuação profissional, para entender melhor o nosso público, no caso. Sim, sim. Pois é, então, assim, acho que a primeira coisa que é importante dizer. Obrigada, Tatiane. Acho que a primeira coisa importante a se dizer nesse caso é o seguinte:
a gente de fato vai aprender, vocês de fato vão aprender sobre o desenvolvimento, sobre as fases do desenvolvimento, e essas fases elas vão estabelecer certos limites no sentido de o que é esperado para cada idade, o que é esperado em termos de cognição, em termos de desenvolvimento motor, em termos de desenvolvimento moral, inclusive, de desenvolvimento afetivo, ou da relação afetiva que ele vai estabelecer, dos vínculos. Mas a gente precisa continuar atravessando aqui toda essa discussão com o que a gente já conversou até o presente momento, que é essa perspectiva de crítica mesmo, né? De entender que essas... Desculpem. Rayane, você está querendo falar ou você esqueceu o microfone ligado? Oi, professora, desculpa. Não, tranquilo. Sem querer. Tranquilo. Então, a gente precisa continuar pensando esses padrões, entendendo que os padrões também são construídos, né? Que eles são formulados de acordo com um certo momento da vida, com as práticas sociais que definem a psicologia num determinado momento, tá? Alguém mais quer falar sobre psicologia do desenvolvimento? Eu ia falar. Então, professora, por si, eu já amo, né, toda essa matéria, assim. E quando eu vi que eu ia pegar essa matéria, né, porque eu curso música, e tinha como optativa, aí eu falei, nossa, com certeza eu quero. E de tudo que eu tenho aprendido, né, que a senhora tem mostrado, essa questão do desenvolvimento, indivíduo, infância, tanto vai agregar para cada um de nós como alunos acadêmicos hoje, e no processo em que a gente vai conseguir lá na frente também aplicar para outras pessoas, independente de que área ou curso a gente vai seguir, mas a gente cada vez mais se aprofundando nesse entendimento, nesse conhecimento, estudando, né, sobre as teorias e tudo mais, eu acredito que vai ser de grande importância para nós e para o próximo, aquilo que a gente vai estar passando, lidando, vamos dizer assim, se alguém fosse professor em sala de aula, tipo, como é que eu posso falar? Sem essa matéria, eu acho que, para mim, sabe, não estaria por completo, porque essa matéria é tão essencial contra as outras. E esse assunto específico do desenvolvimento, que tanto eu me conheço como o próximo também vai se conhecer, que ele suma importância. Obrigada, Rayane. Então tá, né? Eu estou entendendo aqui, né, que tem uma turma que, na sua maioria, é uma turma de licenciatura, na sua maioria, eu sei que não são todos, mas que tem aí uma preocupação no sentido do desenvolvimento, nessa formulação mesmo, né, de uma política de educação ou talvez de um processo aí de aprendizagem que respeite e que leve em consideração as fases do desenvolvimento e o que é esse desenvolvimento humano, né? E aí eu coloco isso justamente porque a gente vai entrar agora, nas próximas aulas, nas teorias propriamente ditas, né? Nas teorias, como eu falei, nos clássicos. A gente, se der tempo, eu espero que dê, a gente vai entrar em alguns debates mais contemporâneos sobre o desenvolvimento, mas, a princípio, a gente vai trabalhar com alguns autores clássicos. E eles vão vir com uma perspectiva muito diferente dessa que eu vim trabalhando até aqui, tá? Justamente porque eles vêm de outros campos filosóficos, de outros campos, de outros fundamentos científicos, né? Então, por exemplo, Piaget, ele é considerado um autor funcionalista. Aliás, todos esses três que a gente vai trabalhar, Piaget, Freud e Vygotsky, eles são considerados funcionalistas porque eles vão se preocupar com a funcionalidade de um determinado comportamento, de uma determinada ação, de uma determinada aprendizagem, tá?
Então, a gente vai trabalhar muito nesse sentido, de entender por que as crianças se desenvolvem daquela maneira, por que elas buscam resolver problemas diante de tal ou qual situação. E aí a gente vai dar uns passinhos atrás, no sentido mesmo do tempo e da perspectiva, da compreensão, para entender essa formulação de infância e essa formulação de desenvolvimento. E aí o que eu estou insistindo para vocês nessa discussão prévia é justamente para que vocês compreendam que, apesar de ser importante reconhecer as fases, de ser possível identificar essas fases até hoje, quando a gente trabalha com infância, mas que a gente entenda que tem outros atravessamentos possíveis, né? E por isso que na aula passada eu discuti com vocês esse lugar que a gente dá para a infância hoje. E é por isso que a gente está há 3 aulas aqui discutindo sobre a invenção que é a infância no mundo que a gente vive. Mas aí, né, como a gente não conseguiu identificar muito bem onde exatamente eu parei, eu vou falar muito, muito, muito rapidamente, eu juro, dessas questões que eu acredito que a gente já mencionou, e aí eu vou detalhando de acordo com as dúvidas que vocês forem tendo, tá? Eu lembro que eu já falei, e eu não devo ter falado só uma vez, já devo ter falado umas 2 vezes, pelo menos, de que os autores desse texto eles vão falar de um duplo movimento no sentido que permitem, que viabilizam a invenção dessa que é a infância, da infância enquanto um sentimento, porque o personagem criança, eu já falei também, já existia. Então, no século XVI, vou passar rapidamente, eles vão falar que existe o surgimento de uma escola religiosa, que são os padres reformadores que propõem os internatos como uma forma de segregar mesmo as crianças para evitar que elas sejam contagiadas com a imoralidade dos adultos naquela época, justamente na perspectiva de produzir, de desenvolver adultos moralizados dentro da perspectiva ética e moral da religião católica naquele momento, tá? Então, a tese dos autores, eu também já repeti, mas eu acho importante insistir, porque isso é central na compreensão do que eles estão propondo aqui, é justamente a de que primeiro surge a escola, para depois se inventar uma infância e uma psicologia do desenvolvimento que possa produzir técnicas para melhor desenvolver essa infância. Melhor desenvolver no sentido de uma expectativa que a gente tem de futuro, do que a gente quer para essa criança na vida adulta. No século XVI ainda, surge também a família como um objeto das políticas de saúde, ou seja, a família ela passa a ocupar um outro lugar, isso também a gente já falou desde a Cidade dos Sábios, dessa mudança de perspectiva da família também enquanto um sentimento, enquanto espaço de cuidado, enquanto espaço de vínculo, né? Que a mãe, que antigamente era procriadora, se torna mãe no sentido de ocupar uma função mesmo, de exercer uma função para o Estado, essa função de cuidado, essa função de garantir o desenvolvimento daquela criança. Ainda, lá para meados do século XVI, eles vão apontar que a experiência da infância, a infância ela vai passar a ser associada ou experimentada como a idade da inocência. Isso também está associado à construção dessas escolas religiosas, né, que pressupõem, que fazem essa dicotomia entre a criança que tem uma ingenuidade, uma inocência, e os adultos que são imorais, que vivem no vício e no pecado e precisam ser afastados das crianças, né? Que elas precisam ser preservadas disso. O outro movimento, que é a parte que eu não sei se eu já entrei aqui com vocês, e eu creio que não, é justamente o que ele vai dizer o seguinte: já no século XIX, outra movimentação vai acontecer que vai produzir uma nova virada nessa perspectiva da infância e que, consequentemente, produz também uma nova virada na concepção de família, na concepção de escola e na concepção
de uma psicologia do desenvolvimento, tá? Então, o que eles vão dizer é que lá para o século XIX vai haver a emergência de novas tecnologias de governo liberais. Além disso, surge, associado a isso, inclusive, a escola laica. Como também eles vão falar dessa imagem da infância calcada na ideia de evolução, que tem a ver com essa concepção funcionalista de um desenvolvimento que é pensado através da função que exerce cada fase e de uma evolução, ou seja, de um melhoramento a cada etapa, certo? Eu vou voltar ainda para isso com mais detalhe, porque eu sei que essa parte eu ainda não falei com vocês. Se eu já tiver falado e tiver erradíssima, vocês me corrigem. Mas o que é importante marcar nessa mudança aí, né? O que é interessante aqui é o seguinte. Primeiro, eu acho que é importante a gente marcar essa progressão aí da participação da Igreja e do Estado na vida das pessoas e como isso vai interferir e produzir uma certa ideia de infância, tá? Então, quando a gente pensa aqui, a Igreja, a princípio, ela funcionava na vida das pessoas dentro de uma perspectiva de caridade, não apenas de produzir caridade, de produzir efeitos de caridade, né, de mobilizações, dela mesma fazer caridade, mas de promover esse ideário social. E daí as casas da Santa Misericórdia, né, que a gente leu lá na Cidade dos Sábios, que inicialmente eram associadas, atreladas à igreja, como justamente dentro dessa função de promover esse cuidado e essa caridade às pessoas que não tinham recursos, mas que depois a própria casa da Santa Misericórdia, ela vai ganhar um caráter de filantropia, ela vai começar a receber investimentos dos filantropos, que lá na Cidade dos Sábios, o autor vai indicar para a gente, dentro de uma das notas de rodapé, que ele traz as referências, que essa filantropia ela vai se valorizar a partir dessa concepção de caridade, no sentido de que o filantropo faz um investimento ali, no sentido de mostrar que tem um poderio. Então, quem consegue investir nesses espaços, além de mostrar, né, de ter ainda essa articulação com a religião, no sentido de dizer que é uma pessoa boa que está produzindo uma obra de caridade, ao mesmo tempo isso deixava claro que ele tinha dinheiro e aí ele acabava ganhando mais dinheiro por conta disso, como a gente sabe que acontece até hoje, né? Quem tem mais dinheiro é quem ganha mais dinheiro. Daí, dentro dessa perspectiva da filantropia, daí a passagem que vai acontecer, né, no sentido mesmo do auxílio e da ajuda às pessoas que mais necessitadas, cada vez mais o poder ou a função de ajudar a população sai das mãos da igreja e dessas pessoas caridosas e passa a ir para a mão do Estado, né? Esse Estado, e aí a gente vai conhecer várias perspectivas de Estado, Estado assistencial, Estado de bem-estar social, e é um Estado que vai se utilizar dessa perspectiva para produzir algum tipo de controle, para produzir alguma ordem ali naquela situação. Então, essa mudança aqui, né, quando ele está marcando essa mudança, ele também está marcando essas políticas e essas táticas de governo que vão se modificando. Essa parte eu não sei se eu já falei para vocês, mas vocês vão me dizer, tá? Quando lá no Cidade dos Sábios a gente vai falar de Foucault, né, do poder disciplinar, da mudança do poder soberano para
mudança, para o poder disciplinar, a gente fala do domínio dos corpos, né? Foucault ele vai falar que em determinado momento a gente vai estabelecer um certo controle dos corpos. Isso se dá pela via da disciplina, da produção e da promoção de um disciplinamento. Então, várias instituições elas vão começar a funcionar sob um determinado conjunto de regras que vai estabelecer uma forma de disciplinamento daqueles corpos. Mas o que ele também vai dizer mais para frente é que lá para o século XIX, que é isso que os autores estão começando a marcar aqui como esse novo ponto de virada, existe o que ele vai chamar de biopoder. O biopoder ele seria uma conjunção entre esse poder disciplinar e a biopolítica, tá? E o que seria a biopolítica? A biopolítica seria justamente a... Como é que eu consigo formular isso? A biopolítica ela vai se utilizar de outro tipo de ferramenta, outro tipo de estratégia para controlar e regular não mais apenas os corpos, mas populações inteiras. O que Foucault vai dizer é o seguinte, é que quando a gente começa a... Quando as formas de governo, né, começam a se preocupar não apenas com os corpos individuais, mas com as grandes populações, isso vai vai estabelecer uma espécie de controle mais generalizado sobre as populações inteiras. E como é que se faz isso? O primeiro exemplo que ele vai dar é justamente o exemplo do uso das estatísticas. Eu não sei se eu já falei disso aqui, mas quando a gente pensa em política pública, a gente necessariamente vai pensar em dados, né? A gente vai fazer um levantamento de dados que vai... Ah, pronto, obrigada, Esther. Eu te chamo de Esther, te chamo de Rayane, né? Mas obrigada. Então, esse levantamento de dados é o que vai permitir com que eu faça, com que eu saiba que tipo de ação que eu preciso realizar. Deixa eu dar exemplos para vocês. Eu vou usar o exemplo que eu mais gosto, porque eu acho que é o mais próximo de todos nós, que todos nós estamos até hoje atravessados diretamente por ele, que é a questão da pandemia, tá? Durante a pandemia, não apenas, mas usando esse exemplo, vocês lembram que eu não sei se isso acontece ainda hoje, porque eu confesso que eu não assisto jornal, eu acompanho notícia por podcast. E os podcasts que eu escuto agora só falam da guerra. Mas, tipo, quando estava no auge da pandemia, tanto os podcasts, quanto os sites de notícia, quanto os jornais de notícia, os noticiários da TV aberta, eles tinham lá uma tabelinha que eles sempre indicavam assim: tantos casos foram identificados, tantos foram hospitalizados, tantos estão em acompanhamento doméstico, tantas mortes, tantas pessoas vacinadas. Vocês lembram disso? Né? Veja, isso é um cálculo que se faz como forma de ter dados para produzir políticas. Então, por exemplo, quando a gente viu aquela situação do Amazonas, né? O Amazonas estava com um número de mortes gigante, faltou oxigênio. Quando a gente identifica que lá está com menos vaga, está com maior nível de mortalidade, não tem oxigênio, fica claro que é preciso fazer um movimento aí de levar o oxigênio para lá, de criar estratégias de fazer mais leitos, né? Aqui em Aracaju mesmo, eu digo aqui em Aracaju porque, enfim, São Cristóvão, onde estamos, é Grande Aracaju, né?
foram formados, construídos hospitais de campanha, não só aqui, mas em vários lugares. No auge da pandemia, como a quantidade de pessoas que adentravam os hospitais era maior do que os leitos que tinham para comportar essa necessidade, então foram formulados, com caráter de urgência, hospitais de campanha e foram comprados respiradores, etc., etc., para tentar dar conta disso. E são esses dados que permitem que se construa políticas públicas, que se permite que se tomem decisões decisões maiores. Então, o Estado, da forma que a gente pensa hoje, a governabilidade desse Estado depende necessariamente desses dados, porque imaginem só, num país com as dimensões continentais como é o Brasil, como é que a gente vai saber o que acontece do norte ao sul do país, né? Isso acontece através de levantamento de dados que vão consolidar, que vão subsidiar, melhor dizendo, a execução de determinadas políticas públicas, certo? Então, só que percebam que o que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo isso como um desenvolvimento mesmo das políticas, né? Como algo importante, e não deixa de ser. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso é uma forma de estabelecer um determinado controle, um determinado... veja, isso dá capacidade de governamentalidade para os governos, né? Isso dá capacidade de governo para eles. E isso significa tanto no sentido de poder oferecer uma política interessante que dê conta de uma necessidade, mas isso também diz respeito a exercício de poder, né? Afinal de contas, a gente sempre fala saber é poder. Então, quando a gente tem dados, quando a gente tem informação, a gente também tem aí uma forma de domínio daqueles espaços. E aí, o que acontece? Eu tô só tentando trazer aqui para vocês um pouco essa questão teórica sobre as novas tecnologias de governo, tá? Porque eu estou aqui falando do biopoder, nesse sentido, né, de uso, aliás, da biopolítica no sentido de singularizar grandes populações, ou seja, de qualificar a leitura e a compreensão dessas grandes populações, para pensar no tipo de exercício ou no que pode ser proposto enquanto política. Mas a gente pode dar um passinho a mais e pensar como é que essas técnicas elas produzem uma lógica liberal. O que é que o próprio Foucault vai falar quando ele discute esse conceito de biopoder? Ele vai dizer que cada vez mais as técnicas de governo elas são flexíveis, no sentido de que elas vão acompanhar os acontecimentos. E no que elas acompanham os acontecimentos, elas vão identificar e entender os comportamentos em suas flutuações e vão agir sobre eles, né? Então, a gente hoje fala muito sobre isso, a gente fala de governos em geral que estão muito pautados nessa lógica do mercado, por exemplo. Então, a gente tem funcionado sob uma lógica liberal, no sentido de que tem aí um certo valor de deixar as coisas acontecerem, né? E no que as coisas vão acontecendo, a gente vai identificando essas flutuações e vai trabalhando sobre elas. Então, na pandemia, a gente viu isso acontecendo, no sentido de que a gente ia acompanhando esses movimentos e os governos iam decidindo, a partir desses dados, que tipo de medidas eram possíveis de serem tomadas, né? E é interessante isso porque, assim, a gente vê, né, tipo, governos que têm um histórico mais antigo, que tem aí uma tradição, por exemplo,
mais democrática, digamos assim, e que nesse contexto de pandemia sentiu a necessidade e utilizou de estratégias bem autoritárias para lidar com a questão da pandemia, como, por exemplo, o lockdown, né? E eu digo autoritária no sentido de que o governo dizia, não pode sair, acabou. Se sair, vai levar multa. Isso acontecia, por exemplo, na França, né? Como eu morei lá um tempinho, eu mantenho um contato com as pessoas lá, e eles diziam assim que para sair de casa tinha que imprimir um papelzinho, preencher nesse papel de próprio punho, né, como se fosse uma autodeclaração do porquê que você estava saindo, para justificar que era um motivo realmente inevitável. Então, quais eram os motivos justificáveis no momento do auge? Ir para o supermercado fazer compras, ir para o médico ou ir ajudar alguém que estivesse precisando, algum parente. Se não fosse uma dessas três coisas, você não podia sair de casa. E se você fosse pego na rua, você tinha que estar com esse documento de autodeclaração, que ainda ia ser verificado. E caso você estivesse mentindo, caso você não puder, estivesse na rua sem poder, você era multado. Quando eu morei lá, eu fui multada na rua, isso acontece de verdade, viu? Eles dão lá, ainda chega com a maquininha do tipo, você só sai daqui se você pagar. Então, eles usaram esse tipo de estratégia. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente também estava vivendo uma guerra interna, né? Uma disputa interna de poder. Então, os governos faziam de um jeito, os governos estaduais, os governos municipais, o governo federal fazia outro, enfim. Mas o que eu estou tentando trazer para vocês é que a virada que os autores estão apontando, né, que vai implicar também nessa concepção, nessa forma de funcionamento das escolas e na própria imagem da infância, vai ser essa implementação de uma forma de governo que se dá a partir desses registros coletivos. Então, a gente começa a pensar em governos muito mais amplos e que têm essa estratégia de governabilidade a partir desses dados. Deixa eu dar outro exemplo que não é tão próximo de vocês, né? Porque o próximo de vocês, que atravessa necessariamente todos nós, seria a pandemia, mas que tem a ver com o meu outro campo de trabalho. Na política pública de assistência, a gente trabalha com o conceito de territorialidade, né? Que é um conceito que vai dizer o seguinte: veja, eu preciso que sejam construídos serviços em locais em que haja uma população que necessite, porque se eu estou trabalhando com população pobre ou miserável, abaixo da linha da miséria, eu não vou pressupor que essas pessoas tenham uma fácil mobilidade pela cidade. Então, eu preciso estar localizado no bairro delas, eu preciso estar localizado de uma forma que eu possa acessar essas pessoas e elas possam me acessar também. Então, é feito todo um cálculo no sentido de renda per capita, de situações de moradia, enfim, vários dados nesse sentido que vão estabelecer em que território que é preciso, que é necessário, que é urgente instalar um novo equipamento da assistência social, tá? E isso tudo é feito a partir desse mesmo cálculo, né? Do cálculo no sentido de entender como é que essa população se organiza e onde é que ela precisa desses serviços. Mas, do mesmo jeito, esses serviços também, eles cumprem uma função, né? Eles cumprem uma função também de controle. Então, por exemplo, quando eu digo que tem que ter um equipamento de assistência, como um CRAS, que é um centro de referência da assistência social, num bairro periférico, eu estou dizendo não apenas que a população pode acessar o CRAS numa situação de necessidade, mas que o CRAS vai fazer um trabalho de busca ativa para identificar quem são aquelas pessoas. E, de algum modo, eles acabam impondo uma certa lógica de vida para essas populações, que é: a criança precisa estar na escola matriculada, a criança precisa estar fazendo acompanhamento de saúde, a criança precisa
A gente precisa entender como é que os pais funcionam, ela precisa estar sendo bem cuidada, ela precisa estar sendo bem tratada. E veja, eu não estou dizendo que isso tudo está errado. Eu só estou dizendo que, mais uma vez, que isso marca um ideal atual que a gente tem, né? Isso marca a nossa noção atual sobre a infância. Então, quando a gente pensa no trabalho que se realiza nesses espaços, a gente está pensando, inclusive, de qual é a minha expectativa sobre a forma de vida daquelas pessoas. Porque a minha ação, o meu trabalho técnico, diz respeito também à proposição, ou até talvez eu possa dizer a imposição de um certo modo de vida para aquelas populações, né? E nisso consiste essa nova mudança, porque quando a gente fala do controle, né, dessas grandes populações, a gente está falando tanto desse levantamento de dados que permite uma identificação das necessidades, quanto como resposta a essa necessidade, a gente está falando aqui de uma capilarização dos serviços, que vai acessar essas populações de forma mais próxima. E esse acessar não é simplesmente para ajudar, mas é também para estabelecer uma forma de controle, seja no sentido de garantir os controles sanitários que são entendidos como ideais hoje, seja no sentido de garantir certos controles na forma da educabilidade, da importância, né, do que é legislável hoje, no sentido das obrigações que a gente tem em relação à família, em relação à infância. Por isso que é importante a gente entender essa nova virada, tá? Então, o que vai ser interessante da gente marcar nesse ponto é justamente que essas práticas biopolíticas, elas também implicam em técnicas biopolíticas, né? E a gente vai falar aqui justamente da Constituição, lá no século XIX, especialmente no século XX, desses novos profissionais que são considerados, que são chamados de técnicos, que são os psicólogos, os pedagogos, os psiquiatras, né? A gente é interessante porque eu até aqui estava discutindo com vocês muito nessa perspectiva de pensar a psicologia enquanto a ciência, e ainda estamos pensando nisso, mas a psicologia ela entra aqui dentro, né, articulada diretamente com a prática social, e ela vai exercer uma função técnica no mundo, no sentido de que os psicólogos vão ter uma função técnica de definir um certo modo de fazer ideal, uma certa padronização de qual é o caminho que deve ser seguido. E aí, por isso que eu estava perguntando para vocês o que é que vocês entendiam por psicologia do desenvolvimento, porque a gente vai entrar nessa psicologia do desenvolvimento que é bem marcada, que estabelece fases, que diz com que ano que assim acontece, como é que deve ser e para onde deve mudar, né? Mas a gente precisa entender que, apesar disso fazer sentido, e eu vou falar sobre isso nas próximas aulas, a gente tem que continuar mantendo esse olhar crítico que esses textos até agora trouxeram para a gente, para compreender como é que isso é produzido, inclusive como uma forma de normatização desse desenvolvimento. Ou seja, a gente estabelece o que é normal e o que é patológico. A gente estabelece o que é correto, o que está funcionando bem e o que não está. Vocês querem um exemplo sobre isso? Um exemplo mais polêmico, que talvez até eu já tenha mencionado aqui com vocês, que é justamente os questionamentos que várias crianças diagnosticadas com TEA, né, transtorno do espectro autista, acabaram colocando para as escolas, enquanto problematização mesmo. Porque o que a gente entende hoje do TEA é que o TEA é entendido como um transtorno de desenvolvimento, o que significa dizer que essa criança não está se desenvolvendo dentro dos padrões do desenvolvimento, tá? Mas, ao mesmo tempo, hoje já existe um debate muito grande no sentido de entender que
as pessoas que estão dentro do espectro, as crianças especialmente que estão dentro do espectro, que elas têm outras necessidades ou outras lógicas de funcionamento. Isso não quer dizer necessariamente que elas estão subdesenvolvidas ou que elas não conseguiram se desenvolver, mas sim que elas estão trabalhando a partir de uma outra lógica. E isso coloca uma questão para a gente, né? Especialmente se a gente ficar muito pautado, muito bitolado nessa ideia de um desenvolvimento que precisa seguir à risca certas fases, tá? Então, o que os autores vão trazer para a gente, né, é justamente que essas novas tecnologias de governo, elas vão produzir também novas práticas, são as práticas biopolíticas que vão ser, aliás, elas vão dar lugar, essas novas tecnologias de governo, elas vão dar lugar a uma série de profissionais especializados que vão produzir suas práticas biopolíticas, inclusive nós, psicólogos. Tá? Então, a gente vai acabar produzindo formas de fazer, formas de trabalho, técnicas de abordagem de determinadas pessoas e questões que vão trabalhar em prol dessa normatização. E a gente precisa, o tempo todo, colocar isso em questão. Tá? A gente precisa entender que a psicologia tem um pezinho aí no seu nascimento, né? Nessa perspectiva de normatização, mas a gente também precisa colocar isso em questão para a gente não aderir a isso de forma cega e acabar produzindo mais exclusão e produzindo mais preconceito, tá? Gente, eu nunca mais tinha falado tanto aqui na aula com vocês. Eu vou deixar vocês falarem um pouquinho. Fiquem à vontade, viu? Pode falar, Robert. Boa noite, professora, tudo bom? Boa noite, Boa turma. noite. É só para... Assim, eu peguei eu acabei conectando um pouco atrasado na aula, e aí, quando eu peguei no início, você tinha falado alguma coisa sobre a questão da laicidade. Uhum. E aí, depois você desenrolou o conceito, explicando justamente isso, nessa questão de mudança da questão da participação, né, não das pessoas que doavam, né, não da igreja, mas sim do Estado, e aí você começou a explicar sobre as políticas públicas. Na verdade, é o inverso da laicidade, né, que aí seria justamente a participação e interferência do Estado diretamente na questão da religião em si, né, porque como o Estado ele pegava essa carona com o catolicismo, ainda não havia o ambiente de secularização, que era justamente essa questão da miscigenação com outras religiões. E aí era meio que era uma dupla que impunha tanto o catolicismo, os costumes, quanto as vontades que os governantes, né, o poder público queria exercer dentro da população. Não sei se quando você falou laicidade, justamente seria no sentido de ainda não ter, né, ou de realmente estar acontecendo essa interferência do Estado na questão religiosa em si. Aí eu fiquei meio que na dúvida. Na explicação, eu concordei com a explicação que você deu sobre a questão da participação e tal, mas eu fiquei meio na dúvida se quando você mencionou a questão da laicidade era justamente se o Estado era laico ou se ainda não era laico. E aí, por isso, tinha essa interferência. Tá. Deixa eu tentar organizar aqui isso para vocês. Vejam. Na verdade, o que os autores vão dizer, né, que lembra que eu falei que no resumo ainda do texto eles vão indicar que existem dois movimentos aí que vão produzir uma certa ideia de infância e que vão viabilizar o desenvolvimento da psicologia do desenvolvimento,
tá? E esses dois movimentos, o primeiro é o do século XVI, que eu falei na aula passada, né? Que a gente discutiu na aula passada, e o segundo é esse que acontece no século XIX. Então, são os próprios autores desse texto que vão implicar aqui, que vão apontar que um dos movimentos, né, um desses movimentos que acontece, dessas viradas que acontecem no século XIX, é a emergência das novas tecnologias de governo liberal. E o outro seria o surgimento da escola laica. E aí, veja, quando eu falo do surgimento da escola laica, é no sentido mesmo de que ela vai ser desvinculada da igreja, né? Porque no século XVI a ideia é que a igreja foi a própria igreja que produziu essa ideia de escola, cuja educação tinha caráter moral. Não existia uma preocupação com a educação como a gente tem hoje, né? Porque hoje a gente pensa numa lógica de educação de caráter cognitivo, lógico, matemático, linguístico, né? E aí, isso é segundo esses autores, isso é uma mudança que vai se instaurar, que vai se estabelecer a partir do século XIX, articulado com essas outras questões, né? Com as formas de governo liberal e com essa mudança da imagem da infância que vai ficar calcada, que vai perder um pouco, vai sair um pouco desse lugar da inocência. Veja, não é que ela vai abandonar, tá? A gente continua olhando para a infância e achando que é o lugar da inocência. Mas essa imagem perde um pouco de força e a que ganha no lugar, né, que vai compor essa imagem da infância e que vai ganhar mais força, é justamente uma ideia de uma infância calcada na evolução, no sentido de que a gente precisa se preocupar com a evolução da infância, que é a própria concepção desenvolvimentista, né, de entender que essa infância ela vai evoluindo e a gente precisa estar ali observando cada etapa dessa evolução e produzindo aí os efeitos desejados nesse desenvolvimento, tá? Então, a ideia da escola laica é justamente uma ideia de que ela vai ser desvinculada do ensino moral e desvinculada do ensino religioso. A gente sabe, Robert, que podemos aqui passar o resto da aula debatendo sobre todas as problemáticas associadas à ideia de Estado laico, pelo menos quando a gente fala de Brasil, né? Não existe praticamente nenhuma instituição pública no Brasil que não tenha uma cruz pendurada, ou que não tenha um dizer que tenha um caráter de cristão ou mesmo católico. Então, a gente sabe que tem aí esses atravessamentos que são dignos de crítica e que a gente, volta e meia, existem debates, né, importantes sobre isso. Mas o que está em questão aqui é justamente sobre essa mudança de perspectiva. A partir de que olhar que eu vou agora tratar dessas crianças, né? Qual é o lugar da escola a partir desse momento e o que é que isso produz de mudança na forma que eu vejo a infância e na forma que eu vou produzir as técnicas no sentido de promover o desenvolvimento delas, sabe? Então, quando a gente entra na ideia da laicidade da escola, a gente vai sair desse lugar de um ensinamento moral, de uma ideia de uma escola que serve para preservar as crianças dos vícios e das imoralidades dos adultos, e a gente vai entender que a escola está ali como uma forma de garantir um ensino, garantir uma formação. Eu acho, inclusive, que eu e você tivemos algo nessa ordem de discussão na semana passada, não foi? No sentido de pensar justamente como é que a lógica mercantil e depois capitalista é que vai impor. Isso. Foi você que trouxe isso, né? Era isso que eu ia dizer, porque na aula passada a gente tinha trazido uma questão sobre que eu tinha levantado sobre a questão da forma como a burguesia preparava a sua infância, no sentido de que a educação não era para todos. As escolas, o acesso à educação virou algo exclusivo vamos dizer assim, a parte da sociedade que tinha melhores condições, que era a burguesia, os comerciantes, né,
os abastados da época, mas era algo funcional, no sentido de produzir adultos que pudessem continuar aquilo que estava sendo construído pelos próprios burgueses e manter aquela cadeia lá crescente de lucros, enfim, o patrimônio de maneira geral. E só reforçando o que você está falando sobre essa questão da escola laica, né, a questão da liberdade, esse período que você está falando coincide muito com o período onde se discute muito sobre a teologia da libertação, principalmente aqui no Brasil. E essa corrente da teologia da libertação, além de trazer as discussões para dentro do meio acadêmico sobre que daria origem à ciência da religião no Brasil, né, era um movimento que combinava com os movimentos populistas da época, que trabalhavam mais esse lado da pessoa, da liberdade em si, e das evoluções, né, da questão da ciência, não ser só ciência por descrição, mas ciência por ciência pesquisada, enfim, algo mais aprofundado, mais vamos dizer assim, mais consolidado enquanto ciência. Então, coincidiu nessa época, né, tem o movimento da teologia da libertação, tem o movimento da época do iluminismo, que a gente já tinha trazido isso, essa questão do avanço da ciência, enfim, uma série de outros fatores que contribuíram realmente para que essa visão de educação, ela mudasse, para que realmente essas pessoas fossem preparadas para compreender esse amontoado de mudanças, porque assim, para quem vivia na época era muito difícil entender tanta mudança ao mesmo tempo. Tanto é que foi uma época muito conturbada no sentido de conflitos ideológicos, né? Então existiam várias ideologias que estavam sendo discutidas ali, e aí assim, para quem estava nascendo no meio daquele turbilhão de ideias, era difícil você construir uma linha de raciocínio que fosse comum para a maioria. Então, realmente, aquelas crianças tinham que ser de uma forma funcional, como você falou, né? Preparar de acordo com uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, para que realmente ela pudesse levar aquilo adiante e provar mais na frente, talvez que aquela linha de raciocínio fosse a melhor naquele tempo, ou que realmente ela fosse dar os melhores resultados futuros. Teve esse sentido também. Pois é, então, assim, aqui no próprio texto, eu estou aqui vendo na página 7, logo antes do início do tópico, né, que vai falar do desenvolvimento, do surgimento da psicologia do desenvolvimento, os autores vão dizer assim, mudanças sutis com relação à imagem da infância e às metas do ensino são a partir daí engendradas. A pureza como essência original da criança e alvo da educação desaparecem do horizonte. Eu acho que, inclusive, eu já li esse trecho para vocês semana passada, porque eu lembro de eu ter ressaltado que eu acho que esse verbo desaparecer é muito exagerado, né? Eu não acho que desaparece, mas, de fato, deixa de ser essa a ênfase principal. Surge, então, aí eu voltei para o texto, uma nova infância, sem o racionalismo moral suposto pelos reformadores, mas marcada pelo primitivismo e por uma evolução a se concluir na idade adulta. Ou seja, começa-se a compreender a partir de um pressuposto de que a gente vai partir de um lugar inicial, primeiro, primitivo, né, de uma criança que é uma tábula rasa, que é uma folha em branco, que está ali para ser construída, moldada, para que nela sejam impressas experiências e conhecimentos e aprendizagens, etc, etc. A gente já ouviu isso em várias formulações, né? E essa evolução que vai se concluir com a idade adulta. Então, a gente começa a se preocupar com esse desenvolvimento, com essa evolução. Por onde que a criança passa, como é que ela deve seguir, que etapas que ela deve passar, para que a gente possa identificar que ela está seguindo um desenvolvimento tranquilo, positivo, correto, né? Então, aí vai se produzir essa nuance que os autores vão marcar, que é nesse momento que a infância vai ganhando esse lugar. Percebam que uma infância que nem existia enquanto sentimento passa a existir atrelada a uma noção, a um valor de inocência. Que implicação que isso vai ter? Numa exigência de cuidado da parte das famílias. Então, a família começa a entender que tem um papel ali importante de cuidar e de preservar, aquela infância. Nesse ponto aqui, já é outra mudança que se instaura.
né? A nova mudança que está sendo marcada aqui é justamente a ideia de uma evolução. A gente começa a olhar para a infância, e eu lembro que a gente falou disso na semana passada, quando vocês deram suas definições de infância. A gente começa a passar por uma concepção de infância que é evolutiva, que inicia num lugar de total desconhecimento, ou de total vazio, ou de folha em branco, e a gente vai entender que existe um caminho a ser percorrido, e um caminho correto, inclusive, que já está pré-estabelecido até a idade adulta. E aí ele vai continuar, mas na frente, ele vai falar de... Ele vai dizer o seguinte, eles. Supõe-se aqui a evolução natural de um ser que tem que ser tratado de uma forma livre e conhecido em seus movimentos naturais, com a sutil correção de seu trajeto na direção do adulto cidadão e trabalhador. Então, vocês percebem que aquilo que eu estava falando para vocês até há pouco, né? Que é sobre essas táticas, essas tecnologias de governo liberais, essas táticas de biopolíticas, né? Como Foucault vai tratar, que elas vão dizer respeito a isso, né? Que elas estão descritas nesse trecho que eu li, né? Porque, veja, quando Foucault diz que essa nova forma de controle das populações, essa nova forma de controle liberal, diz respeito justamente a compreender quais são essas flutuações populacionais e tentar acompanhar elas, na descrição que os autores fazem dessa nova forma de educação, isso também está, dessa nova forma de compreensão do desenvolvimento, melhor dizendo, isso também está presente. Vai dizer o seguinte, a gente aprende, então, a gente entende que é nossa função observar esses movimentos, observar o desenvolvimento, observar essas flutuações e ir regulando isso de forma sutil, identificando ali o que está correto, o que não está correto, e cortando um galinho daqui, cortando um galinho dali, né? E ajustando dentro de um determinado padrão, tá? Isso vai se dar dentro dessa perspectiva mesmo, de uma compreensão da criança como alguém que está ali num processo de desenvolvimento e que precisa ser estimulada e que precisa ser também regulada, que precisa também ser educada e disciplinada, né? Então, percebam que toda a noção de estimulação, estimular, disciplinar, né? Tudo junto vai produzir esse efeito de regulação dessas flutuações. Então, o que a gente vai aprender é justamente a observar como é que essa infância está ali se dando e estabelecer nossas regulações a partir desses valores que estão sendo impressos por toda essa compreensão técnica sobre o que é infância, sobre o que é família, sobre o que é esperado de uma sociedade, tá? Gente, até aqui, como é que tá? Tranquilo. Então, por fim, veja, eu já estou me encaminhando para o final do texto, justamente porque depois disso, né, depois dessas discussões que vão dar a base para a fundamentação para essa construção aqui, para essa compreensão de qual é a leitura que a gente faz da infância, da família, da escola, né? E da psicologia do desenvolvimento, como é que isso produz uma certa forma de psicologia do desenvolvimento, como é que isso
indica quais são as pesquisas e por que caminho é possível pesquisar sobre psicologia do desenvolvimento. Aí até aqui ele faz todo esse debate histórico, bem ao gosto do que a gente vem fazendo ao longo da disciplina até aqui. E depois ele vai falar do surgimento da psicologia do desenvolvimento. Então ele vai fazer uma história, ele vai contar a história um pouquinho do surgimento especificamente dessa psicologia do desenvolvimento, para a gente entender, inclusive, como é que isso vai se dando e como é que isso vai estabelecendo certas concepções que a gente vai constituir, que a gente vai estudar aqui, tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, e geralmente vai ser assim quando a gente for estudar sobre psicologia de forma geral, a gente pensa o precursor da psicologia científica como sendo Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt era um psicólogo alemão e ele trabalhava basicamente com duas linhas de pesquisas distintas. A primeira e a mais conhecida, que é quem dá para ele esse lugar do cara que inaugurou a psicologia científica, é a pesquisa dele com psicologia experimental. Ou seja, Wundt ele fazia um trabalho em que ele se utilizava de recursos e de referenciais das ciências naturais e das ciências naturais e experimentais, e ele vai tentar trazer isso para o campo da psicologia. Então, ele vai tentar pensar em processos psicológicos a partir dessa concepção experimental. E isso rende a ele esse título de o primeiro psicólogo, ou o precursor, ou o inaugurador da psicologia científica, pura e simplesmente porque ele é o primeiro a criar um laboratório de psicologia. Tá? E aí entendam que quando a gente fala de laboratório aqui, quando ele fala de laboratório, não é laboratório dessa ideia que a gente tem da química, né? Dos tubos de ensaio e que a gente tem essa ideia de laboratório, né? Daquelas pessoas toda encapuzada, cheia de jaleco e de luva, com os tubos de ensaio, fazendo manipulações químicas. Não, laboratório é simplesmente um grupo de pesquisa, tá? Laboratório é um espaço que se dedica a um determinado tipo de estudo. E Wundt, ele foi o precursor da psicologia experimental no mundo, porque ele foi o primeiro a conseguir constituir um grupo de estudo, um laboratório em psicologia experimental. Mas vocês lembram que eu falei que Wundt ele tem dois caminhos de pesquisa, né? Ele geralmente é conhecido por esse, mas Wundt também trabalhava com a perspectiva da psicologia dos povos, que é uma perspectiva que vai se desdobrar numa perspectiva de psicologia social mais para frente, tá? Então ele vai pensar de uma outra forma, numa perspectiva mais coletiva, de uma compreensão de como é que as pessoas se relacionam e etc, etc. Mas aqui, né, o que os autores estão apontando, e é o que nos interessa nesse momento, é que Wundt foi o primeiro a inaugurar esse laboratório. E os autores também vão apontar que na pesquisa de Wundt ele já falava sobre a concepção de desenvolvimento. Mas o desenvolvimento para Wundt não é o que a gente vai estudar aqui. Não é o desenvolvimento humano, da criança, do adolescente ou do adulto. Wundt ele vai pensar em desenvolvimento em termos justamente dos processos psicológicos. Ele vai tentar entender
como é que um processo psicológico simples se torna um processo psicológico complexo, vice-versa, enfim, ele vai tentar entender como é que esses processos se relacionam entre eles e como é que eles se desenvolvem, tá? O precursor, por sua vez, o precursor de uma psicologia científica do desenvolvimento infantil, segundo essa historicização que os autores vão trazer aqui no texto, seria William Preyer, né? William Preyer, ele também é alemão, tá? Ele é darwinista, ou seja, ele se apoia nas concepções darwinistas para pensar as discussões da psicologia. Como eu sempre trago Foucault como referência, é interessante marcar que Foucault, quando ele fala da constituição do campo psicológico, ou seja, de como é que a psicologia constrói aí o seu campo de estudos e de trabalho, ele vai dizer que tem um movimento muito interessante que acontece, que é o seguinte: justamente nessa tentativa de se validar enquanto ciência, a psicologia vai se utilizar da perspectiva, né, da concepção, melhor dizendo, de ciência, das ciências naturais, e vai se utilizar de conceitos que podem estar ali de uma forma transcendentalizada. Ou melhor, ele vai dizer que a psicologia vai dar funções transcendentais a conceitos que já existem em outros campos de pesquisa. Por exemplo, o campo da termodinâmica e da energia. Na termodinâmica, a gente vai falar de energia e de equilíbrio. A gente vai ver, a partir da semana que vem, a teoria piagetiana. A teoria piagetiana, ela basicamente tem como fundamento essa ideia de um dos conceitos centrais, e a gente praticamente vai começar a aula que vem com isso, é o conceito de equilibração. O conceito de equilibração vai dizer justamente dessa, como se fosse um esforço quase inato do sujeito, né, do humano, diante de uma situação que coloque ele em estado de desequilíbrio, ele vai tentar desenvolver habilidades para retomar esse equilíbrio, tá? Então, percebam que na psicologia do desenvolvimento de Piaget, ele vai se utilizar de conceitos que estão lá na ciência natural de uma forma transcendental. E com isso eu não quero dizer que esses autores, e não é só ele, Freud também vai fazer isso, eu posso explicar daqui a pouco como, mas com isso eu não quero dizer que esses autores estão inventando um conceito ou estão extrapolando as possibilidades do conceito, sabe? Forçando a barra, melhor dizendo. Eles não estão forçando a barra. Eles estão simplesmente se utilizando de conceitos pré-existentes, mas que estão pré-existentes em outros campos da ciência, para validar um conhecimento que é de um outro campo, que é o da psicologia, tá? Então, Freud vai fazer isso também quando ele pensa, por exemplo, em toda a concepção de funcionamento do psiquismo a partir de uma ideia de circulação de energia psíquica. Então, ele também vai pensar em termos de energia, de como é que de aumento de tensão, diminuição da tensão, aumento da tensão causa desprazer, a diminuição causa prazer. Enfim. Então, com isso, o que é que eu quero dizer? É que quando Foucault vai falar isso, ele vai dizer justamente que essas primeiras concepções da psicologia, não apenas as primeiras, mas essas aí para o século XIX, século XX, no início do século XX, vão acabar se utilizando desses conceitos já pré-existentes, porque é o que existe, né? É o que é legítimo, é o que é respeitado e faz sentido na ciência até ali, tá? Então, William Preyer, como sendo o precursor dessa psicologia científica do desenvolvimento infantil, ele vai se utilizar de concepções darwinistas para pensar no desenvolvimento infantil. E ele vai publicar um trabalho sobre a confiabilidade de estudos em crianças.
Isso porque até ali, né, até o trabalho de William Preyer, entendia-se que a criança não era um sujeito confiável. E ela não era um sujeito confiável justamente porque ela não devolvia dados exatos, dados concretos, né? Ela estabelecia aí uma dificuldade no sentido dessa concepção de ciência que é mais exata, né? Que quer estabelecer uma verdade pura. A gente vai ver também na semana que vem que quando o Piaget vai pensar na perspectiva de pesquisa dele, ele vai se utilizar de uma série de fundamentos, mas dentre eles ele vai usar a perspectiva de pesquisa clínica. E a pesquisa clínica ela já vai por um outro caminho desse tipo de pesquisa que a gente está falando até aqui. Porque na pesquisa clínica você leva em consideração o que as pessoas falam, o que as pessoas sentem, né? Como elas apresentam esses sentimentos, esses afetos, em termos de ação, atitude, cognição, tá? Então, a gente vai vendo que vai se constituindo aí uma mudança, mas nesses primórdios, a concepção de ciência, mesmo psicológica, estava ali muito pautada e muito presa na ideia de uma ciência exata, de uma ciência exata, de uma ciência natural. Outra coisa importante que eu não falei, né, sobre Wundt, é que eu disse assim, ele é conhecido como precursor pura e simplesmente por ter sido o criador, o inaugurador do laboratório. Isso, né? Eu tô fazendo um exagero que diminui um pouco o papel de Wundt. Outra razão pela qual Wundt é considerado um autor tão importante na psicologia é porque justamente por ele ter sido o primeiro a criar esse laboratório, né? O primeiro a ter um laboratório, todos os aspirantes a psicólogos no mundo que tinham essa condição iam lá buscar o laboratório dele para fazer pesquisas. Então, a próxima geração de psicólogos veio em grande medida, em grande parte, desses ensinamentos de Wundt. Foram alunos e pupilos de Wundt, né? Então, depois o que os autores vão trazer para a gente é como é que essa concepção da psicologia do desenvolvimento vai se dar nos Estados Unidos. Então, ele vai mostrar alguns autores e um deles é Stanley Hall. Se eu não me engano, Stanley Hall foi um dos que foi aluno de Wundt, tá? E aí ele vai criar o primeiro laboratório nos Estados Unidos, que é justamente a partir dessa experiência do laboratório de Wundt na Alemanha, que ele vai poder constituir o primeiro laboratório nos Estados Unidos. Mas Stanley Hall, ao contrário de Wundt, né, que estabeleceu esse laboratório, e aí essa é a contribuição dele quando a gente pensa aqui em termos de psicologia. Stanley Hall ele vai ter uma contribuição mais direta na psicologia do desenvolvimento. Ele vai ser o editor do Pedagogical Seminary, ou seja, de um primeiro seminário pedagógico, né, que ele vai tentar pensar um pouco sobre as suas problemáticas relacionadas com a infância, e ele vai escrever um livro sobre a adolescência. Outro autor que é muito importante, que é muito bem marcado aqui na historicização que os nossos autores estão fazendo, é James Mark Baldwin. James Mark Baldwin, ele é quem faz o uso do método genético, que também é um método utilizado por Piaget. O método genético vai dizer respeito, a gente vai ver isso com mais detalhes na aula que vem, mas ele vai dizer respeito justamente a um método que parte do pressuposto de que a gente precisa identificar a gênese das coisas. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, em problemas do desenvolvimento infantil, a gente vai identificar uma criança que tem alguma dificuldade. O primeiro movimento vai ser justamente de tentar entender a gênese disso, né? Como é que começou? De onde é que vem isso?
E da mesma forma, a gente vai pensar o desenvolvimento humano a partir dessa concepção de Gênese, de que tem ali um começo, né, e tem um caminho a ser percorrido, tá? James Mark Baldwin também vai desenvolver uma teoria geral sobre desenvolvimento cognitivo, e ele vai pensar sobre operações lógicas, então a gente já vê que ele vai ser uma influência importante e marcante dos autores que a gente vai estudar. E ele, que aí eu acabei de dizer, ele vai influenciar especialmente Piaget, né? E tem outra questão que os autores vão marcar aqui, que está mais relacionado ao século XIX, né? Assim, na verdade, a psicologia em ciência, ela está ali marcada nessa, né, dentro do século XIX, mas na verdade, no século XX, já para o século XX, uma outra questão que vai se tornar extremamente importante para a gente pensar não apenas a psicologia, mas a psicologia do desenvolvimento, é a criação, a constituição do que a gente vai chamar aqui de testes mentais, né? Hoje, se a gente for pensar, eu posso dizer isso com clareza, na psicologia, a única atividade, a única tarefa exclusiva da psicologia, ou seja, que só o psicólogo pode executar, só o psicólogo pode exercer, é justamente o trabalho de aplicação de testes psicológicos, né? E esses testes psicológicos, como a gente conhece hoje, eles tiveram sua origem nos seus primórdios com esses testes mentais de Cattell, de Alfred Binet e os de Binet-Simon. Eu vou ressaltar aqui os testes de Binet-Simon que são que vão formular esses testes que a gente vai passar a conhecer, vai convencionar, chamar como testes de inteligência ou testes de QI, tá? E por que isso é importante, professora, para a gente pensar em termos de psicologia do desenvolvimento? Por que a aplicação desses testes vai se tornar um dado relevante para a gente pensar na psicologia do desenvolvimento? Justamente pelo fato de que esses testes mentais, eles primeiro foram formulados com uma única intenção, que eu costumo falar que é para separar o joio do trigo, ou seja, para separar as crianças que tinham condições de desenvolvimento, de aprendizagem, e que, portanto, valiam o esforço e o investimento, e daquelas crianças que não tinham condições ou capacidade de desenvolvimento, né? E que, portanto, não valiam o esforço e o investimento. Percebam que essa discussão do esforço e do investimento, ela volta aqui, mas volta a partir de outra perspectiva, né? Antes a gente falava disso na ideia da mortalidade infantil, que foi por onde a gente retomou a aula de hoje. Então, quando a gente pensa lá que as mulheres, antes do século XVI, não as mulheres, né? Que antes do século XVI, as crianças não tinham um lugar legítimo na família, porque elas morriam com muita frequência e não se investia nessa ideia de uma infância. Aqui a gente está falando novamente de uma necessidade de definição do que é preciso, de onde é possível fazer um investimento ou não. Só que aqui é uma coisa muito mais calculada, porque a gente está aqui dizendo que existiam esses testes que identificavam qual era a capacidade de aprendizagem ou a inteligência, na verdade, melhor dizendo, elas identificavam qual era o nível de inteligência daquela criança e existia aí uma certa padronização já de que nível de inteligência que a criança precisava ter, a depender da idade que ela tivesse, e quem tivesse muito irregular, muito fora do padrão, nem servia para o ambiente escolar, nem servia como essa forma de investimento
na educação, tá? Esses testes, até hoje, eles existem, eles têm aí seu valor no mundo, no sentido mesmo de poder identificar algumas dificuldades e estimular, né? E pensar no trabalho que pode ser feito para estimular e para reduzir essa dificuldade, para reduzir essa distância que se tem entre um determinado padrão e o que se apresenta ali num caso, né? Mas hoje a gente usa esses testes de uma outra forma, tá, Tati? Isso aqui que eu estou dizendo é muito de como é que ele foi formulado e o uso que ele foi feito, e o uso que foi feito na época que eles foram criados. E por que que isso é importante para a psicologia do desenvolvimento? Porque isso estabelece também um certo modelo de normalidade para essas crianças. Isso estabelece, inclusive, um padrão aí de normalidade e um padrão de escolarização também, tá? Então, esse padrão de séries com idade, esse cálculo todo, ele tem relação com isso aqui, tem relação com os padrões que foram estabelecidos e esses testes ajudavam a identificar isso, tá? Porque, por exemplo, o que eu estou dizendo é o seguinte, hoje a gente ainda tem testes de inteligência, mas, em primeiro lugar, hoje a gente já concebe outras formas de inteligência que não sejam apenas o quociente intelectual. Hoje a gente já tem testes que vão falar, né? Já tem teorias que vão falar de quociente emocional, por exemplo, né? Que tem a ver com a inteligência emocional que a criança pode desenvolver e como isso pode contribuir aí com as possibilidades de desenvolvimento dessa criança, tá? Mas o que eu estou dizendo é que os testes intelectuais, os testes de inteligência, eles cumprem hoje uma outra função, né? Que é justamente, mas que ainda tem a ver com essa noção de padronização, que ainda é de entender que existe um certo padrão de normalidade, um certo padrão a ser seguido de desenvolvimento esperado no desenvolvimento humano, e quem sai muito desse padrão, a importância de identificar isso é no sentido justamente de tentar reduzir essas diferenças, a partir de estratégias, de táticas específicas direcionadas para essas pessoas, para que elas consigam alcançar o máximo do seu desenvolvimento, tá? Eu imagino que seja isso que você esteja estudando na sua disciplina de educação especial. Pronto. O que os autores vão apontar ainda nessa concepção de história, né, de construir essa história da psicologia, é que esses testes depois eles vão ser usados para outras coisas, inclusive para avaliar a capacidade de soldados que vão para a guerra, né? Enfim. E aí, ao longo dos anos, a gente vem desenvolvendo uma série de instrumentos para medir as mais diversas coisas, as mais diversas os diversos processos psíquicos, né? Para a gente entender como é que eles estão funcionando, digamos assim. Por exemplo, hoje a gente trabalha com a perspectiva de avaliação psicológica para identificar, por exemplo, um caso de autismo, tá? E quando a gente faz isso, como o autismo eu já falei no início da aula, né? Tem um espectro, ele está dentro do espectro, ou seja, a gente não tem um padrão único do que é o autismo. Fazer esse tipo de avaliação ajuda a entender que tipo de tratamento, que tipo de cuidado, que tipo de auxílio que esse sujeito vai precisar. Agora, prestem atenção numa coisa, vamos pensar aqui comigo, que quando eu falo que ele precisa de uma atenção especial, que quando eu falo que ele precisa de uma estimulação, de um tratamento, de, sei lá, seja lá o nome que eu queira dar, vocês conseguem entender
que isso é necessário não por conta de uma deficiência ou de uma restrição daquela pessoa, né? Vocês entendem que isso diz respeito muito mais a uma padronização universal. Tipo, a gente trabalha no mundo que a gente vive, a gente estabelece padrões, tá? E esses padrões de normalidade é quem vão ditar as normas, vão ditar como é que a pessoa deve funcionar, como ela deve se comportar, como é que ela deve se desenvolver, qual o ponto que ela deve, como é que ela deve ser em tal idade, em tal idade, em tal idade. E quando a gente estabelece essa série de regramentos, essa série de normativas, na verdade é isso que vai ser colocado em questão quando um sujeito que seja autista ou seja como for, né, com qualquer condição que apareça, quando ele sai desse padrão. É o padrão que está sendo colocado em questão, né? E quando a gente adota essa perspectiva de pensar estratégias e técnicas para acomodar essa criança, a gente está fazendo um esforço, a gente está usando técnicas e táticas para encaixar essa criança de volta dentro desse padrão. Então, a gente precisa entender, e aí é nisso que a tese dos autores aqui se torna extremamente importante, que é o seguinte, é justamente essa perspectiva de educação, é justamente essa expectativa de um desenvolvimento para essa criança que produz as técnicas e produz as teorias do desenvolvimento, tá? Porque a gente só consegue produzir uma teoria do desenvolvimento a partir de uma certa concepção de infância. E essa infância ela vai ser formulada, segundo os autores, a partir dessa noção de escola, de uma escola que padroniza, que estabelece disciplinas e formas de funcionamento padronizadas e esperadas para aquelas crianças. Vocês conseguiram acompanhar esse raciocínio? Sim, sim, professora. Gente, eu estou vendo aqui nas minhas anotações, né, que tem aqui outras questões, mas que eu não sei. Enfim, eu não precisaria entrar e enfatizar isso, assim, porque no finalzinho do texto, os autores eles vão marcar, né, essa adoção do modelo galtoniano como essa última aí, formulação de uma perspectiva educativa. Eles vão dizer, inclusive, que a adoção desse modelo diz respeito, é estimulada, é investida pelos administradores de escola. E o que é que isso quer dizer? O modelo galtoniano, como eles vão trazer aqui, ele vai se desenvolver, ele vai pontuar questões similares ou de acordo com o que a gente vem trazendo sobre essas mudanças de perspectiva da infância, tá? Da infância e da forma de lidar com as sociedades e com as populações. Galton, ele vai trabalhar, Galton é o nome do autor, ele vai pensar as características psicológicas em grupos e populações. Então, ele vai tentar fazer essa leitura mais ampla de grupos e populações e entender quais são as características psicológicas a serem encontradas ali. Só que Galton, ele vai ter uma ênfase nas diferenças individuais. Então, ele vai focar a pesquisa dele em entender essa variabilidade das diferenças individuais e como é que isso caracteriza um determinado grupo, né? E isso acaba produzindo aí um aspecto de padronização mesmo.
E uma padronização que vai acompanhar aí esse fluxo e dessa variabilidade, dessa diferença entre as pessoas. Então, quando a gente discute hoje, que é muito comum discutir no campo da educação, né? Essa ideia de uma... como é que eu posso dizer? De uma especificidade do sujeito, isso diz respeito completamente a essa noção, né, dessa subjetividade, dessa singularidade que está articulada à ideia de uma psicologia de forma geral e a essa concepção galtoniana de psicologia de forma mais específica, né? Então, Galton ele é um autor, um psicólogo darwinista, que ele vai pensar justamente nessa questão aí de como é que os sujeitos humanos conseguem se estabelecer entre eles, como é que essas diferenças individuais produzem aí uma forma de funcionamento e produzem essas características de grupos e populações. Deixa eu tentar achar isso aqui no texto para ficar mais claro, que eu estou sentindo que não está muito claro. Cadê? Uhum. Ó, aqui na página 10, eles vão dizer assim: por fim, um outro fator intelectual relevante nessa história, desculpem, é o estudo sistemático das diferenças individuais, relacionado à ideia darwiniana de variabilidade, que teve Galton como seu primeiro defensor entusiasta. Se a insistência de Galton no valor das diferenças individuais para a compreensão de características psicológicas, o movimento dos testes mentais seria impensável. Então, na verdade, o que eles estão querendo trazer aqui é que Galton ele vai ser um dos autores importantes para a gente entender essa ênfase que a gente vai dar, né, na concepção de uma variabilidade individual, que é uma concepção darwiniana, né? Em que sentido? No sentido de que Darwin vai falar da origem das espécies, né? Vai falar dessa questão da sobrevivência, das espécies que sobrevivem, das que perduram e das que vão ficando pelo caminho. Galton, ele vai pegar essa concepção darwiniana e vai pensar isso em termos de vida social, né? E ele vai entender quais são os comportamentos sociais, quais são as características psicológicas que são favoráveis à vida em grupos e populações, em certos grupos e populações. Então, com isso, ele vai pautar um certo direcionamento do trabalho com a infância no sentido de produzir essas dimensões, essas características que seriam favoráveis nessa relação social. Acho que agora ficou mais claro, né? Tá. E aí o que eles vão dizer é justamente que não apenas Galton, né, mas Galton é um dos grandes nomes nesse sentido, que vão dar esse suporte, né, estabelecer esse empurrão aí para uma psicologia do desenvolvimento como a gente pensa hoje, justamente porque essa nova psicologia, a partir dessa nova virada aí do século XIX, vai pensar essa infância calcada na ideia de evolução mesmo, né? De pensar na evolução e no processo de adaptação do organismo ao meio. Então, vocês vão ver, especialmente nas teorias de Piaget e de Vygotsky, como que
essa a ideia de desenvolvimento está diretamente ligada a uma concepção de adaptação ao meio. Então, quando eu falei, por exemplo, dessa ideia da equilibração em Piaget, que ele vai dizer que quando uma pessoa ela se vê numa situação, né, ela entra numa situação de desequilíbrio, ela vai fazer um esforço de desenvolver habilidades, ou seja, de aprender habilidades, para ela retomar essa equilibração. Isso basicamente seria o motor do desenvolvimento para as pessoas. Em que sentido isso? Vamos falar de uma criança que a gente está ali, né? Que ela já está crescendo um pouquinho, aí a mãe dá comida para ela e daqui a pouco dá a colher na mão dela. Aí ela faz aquela bagunça, ela não consegue, né? Ter ainda aquele desenvolvimento motor para conseguir colocar a colher na boca sem derramar. Então, é como se isso fosse esse desequilíbrio, no sentido de que, assim, ela ainda não está conseguindo executar aquela tarefa direito. E aí ela vai fazendo um esforço que vai desenvolvendo essa habilidade ao ponto de que ela vai começar a fazer aquilo perfeitamente, né? Então, mas percebam, o que é importante da gente entender agora é como isso está relacionado com essa noção que sustenta a concepção de uma psicologia do desenvolvimento, tá? E o que os autores vão dizer é justamente isso, que a gente vai nesse segundo movimento, nessa segunda virada, a imagem da infância vai estar calcada na evolução, nessa ideia de que a criança ela vai estar sempre sendo pensada, né, em termos de sua adaptação ao meio. Então, quanto melhor ela se adapta ao meio, mais funcional é a relação dela com o meio, tá? Mais funcional é a relação dela com o ambiente, com as pessoas em volta dela, tá? Gente, eu acho que é isso mesmo. Assim, eu encerro por aqui minha participação por hoje. Hoje vocês me deixaram falar quase sem parar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. A gente ainda tem uns minutinhos. Semana que vem a gente já vai discutir um texto que vai falar justamente da teoria de Piaget. Então, é um texto mais ou menos longo, que ele vai... Primeiro, o texto vai tratar um pouquinho de quem é Piaget, depois vai falar dos conceitos principais e depois vai entrar nas fases do desenvolvimento. Eu já vou adiantar para vocês que esse texto eu costumo trabalhar ele bem daquela forma assim, seguindo ponto a ponto ele, porque eu acho que ele está organizado de uma forma interessante, tá? Primeiro, a gente tem essa dimensão de quem é o autor, o pesquisador, o teórico. Depois, a gente vai entender os conceitos fundamentais. E, a partir desse entendimento dos conceitos, é que a gente vai adentrar a teoria dele das fases, né? Eu espero conseguir trabalhar esse próximo texto em 2 semanas. Não sei se consigo, mas eu acredito que sim, né? A gente consegue... Isso vai depender muito do quanto de dúvidas que vocês tiverem sobre o material, do quanto vocês conseguirem compreender da própria teoria, né? Porque agora, nesse momento, é menos uma discussão crítica sobre essa perspectiva, né? Sobre a concepção de uma psicologia do desenvolvimento e mais a compreensão mesmo do funcionamento dessa teoria, tá? Então, a gente vai se dedicar a entender a teoria piagetiana. Quais são os conceitos que fundamentam essa teoria, onde é que eles se pautam, né? Que tipo de relação que eles estabelecem com essas questões todas que a gente viu até aqui.
e como é que eles nos levam para essa concepção das fases de desenvolvimento que são tão famosas e que a gente vai estudar aqui também. Tá, gente? Professora, licença. À vontade. A senhora vai passar ou indica para a gente assistir algum tipo de documentário, algum artigo em relação a esse assunto? Que bom que você me perguntou, que eu ia esquecendo, mas vou sim. No caso, eu vou passar para vocês, inclusive nesse caso eu vou até deixar o link já, tá? No Google Classroom, que é de um vídeo. É um vídeo antigo, mas é tipo um documentário chamado Grandes Educadores. E nesse documentário vai ser discutido justamente sobre a teoria de Piaget. E aí eu acho legal porque a pessoa que está sendo entrevistada é uma pessoa que entende muito sobre a teoria piagetiana e consegue transmitir isso de uma forma muito mais simples do que eu vou ser capaz de transmitir. Então, eu acho que é uma boa forma de vocês irem se familiarizando com os conceitos, irem se familiarizando com as noções que atravessam lá aqueles conceitos, né? E essa concepção de infância em fases, né? De desenvolvimento em fases. E aí eu, inclusive, recomendo que vocês vejam o documentário antes de ler o material, tá? Porque o documentário dura 1 hora, mais ou menos, e aí ele já vai trazer essa ideia geral sobre a teoria, sobre os conceitos, e aí depois vocês já vão ler os conceitos com um pouco mais de clareza do que é que se trata. E aí depois a gente ainda complementa na aula, tira a dúvida do que tiver ficado como dúvida e vai desenrolando, certo? Obrigada, Rayane, pela lembrança. Eu confesso que eu ia esquecer. Aí ia chegar na aula que vem, eu ia dizer assim, eita, gente, tem um documentário legal, deixa eu passar para vocês. E eu realmente acho que é legal que vocês vejam antes. Certo. Não, porque eu estava pensando, eu falei, acho que ela vai botar pra gente, só que ela não avisou ainda. Mas Sim. tudo bem. Obrigada mesmo. Gente, mas da minha parte é só. Se vocês tiverem dúvida, eu estou aqui. Pode falar. Licença, rapidinho. Só mais uma coisa. Pelo menos para mim, no meu curso, ainda foi decretado que a gente vai continuar de forma totalmente remota esse semestre. Só que avisaram lá também, não sei para os demais colegas, sobre as demais disciplinas, né, que não são parte assim, do meu curso, que a sua matéria ela poderia ser ou presencial ou online. Eu queria saber da senhora se vai voltar presencial ou vai continuar online mesmo. Então, Rayane, veja, na verdade, eu não fui comunicada por ninguém sobre a possibilidade de mudança. Só que eu vi que chegou um e-mail da UFES, que eu imagino que chegue para todo mundo, tanto para nós, professores, quanto para vocês, alunos, falando justamente sobre essas fases, né? E eu entendi que isso poderia implicar da possibilidade da gente voltar ao presencial. Aí eu falei com o meu chefe de departamento e ele disse que eu poderia sim voltar, mas isso ficava ao meu critério. A questão é a seguinte, se a gente voltar ao presencial agora, pelo que eu entendo, eu precisaria tanto garantir uma sala ampla o suficiente, porque é isso que eu sempre digo para vocês. Aqui no online, no remoto, eu tenho 14, 15, 20 alunos. Mas na matrícula eu tenho 70, 80 nessa turma. Eu não faço chamada porque eu sei que online é complicado, tem todas as questões de conexão, mas ao mesmo tempo eu fico com receio de levar para o presencial e não serem só 15 alunos, de serem 70, né? De fato. E disso acabar criando aí um problema para a gente, no sentido de ter muita gente na sala, porque eu não sei vocês, mas eu continuo tentando não aglomerar, tá? Inclusive, eu estou aqui num sofrimento moral, porque está chegando aí São João, tem um monte de gente já anunciando festas, e eu não sei se eu vou ter coragem de participar
apesar das saudades que eu tô do São João. Então, assim, eu entendi que até por conta do nosso planejamento, porque aí tem outra mudança que se estabelece, além da questão da sala, que a gente teria que garantir ventilação, amplitude, etc., para uma turma que a princípio é grande, tem uma outra questão que é em termos da carga horária. No remoto, justamente porque eu estou aqui com vocês e eu sei que é cansativo e o prolongamento desse tempo de aula, né, de atenção, é prejudicado, eu acabo dando, em termos de aulas síncronas, uma carga horária menor do que a que eu deveria dar se fosse presencial. E apesar de eu achar que isso seria interessante para a gente, porque a gente tem material para desenvolver, né? E eu não precisaria correr, nem precisaria eliminar assunto do processo, mas eu também já fiz um planejamento pensando nessa carga horária reduzida. Então, eu teria que refazer todo o planejamento para a gente poder voltar à presencialidade. Então, como tem muitos elementos em jogo, e ainda tem a questão, né, de que, não lembro se foi nessa turma, eu acho que não, mas eu tenho uma turma que tem gente que já tem aula no horário da minha assíncrona, porque já entendia que não ia ter aquela aula, e aí conseguiu, e aí combinou com o professor, já tem uma atividade. Já tem gente que ainda está em outro estado, que teria que vir às pressas se voltasse ao presencial. Então, acho que fazer essa mudança no meio do semestre acaba sendo muito complicado, sabe? E aí eu decidi que a gente fica no online, e aí no semestre que vem eu vou conversar com o chefe de departamento para ver a possibilidade de ofertar, nem que seja algumas disciplinas presencial, especialmente essas que talvez tenham um pouco mais de prejuízo no sentido do conteúdo, que eu não acho que seja o caso da nossa, tá? Eu acho que a nossa, embora eu pudesse trazer umas discussões contemporâneas mais para o final, eu acho que a gente vai conseguir trabalhar as questões mais importantes, mesmo com essa carga horária reduzida, tá? Sidney, eu não sei se está quase no final, assim, nas minhas contas ainda temos 2 meses inteiros pela frente, né? Mas, de qualquer modo, a gente está na metade, digamos assim. Mas, de qualquer modo, eu sei que é uma mudança, assim, no meio do caminho, que acaba produzindo uma série de distúrbios para todo mundo. Então, por mais que todo mundo esteja ansiosíssimo, né? Ou a maioria de nós esteja ansioso pelo presencial, eu particularmente gosto mais de dar aula presencialmente, já disse isso aqui várias vezes. Eu achei melhor manter da forma que a gente está até o final do semestre, e aí no semestre que vem eu faço uma nova avaliação, tá bom? Eu já podia até ter interrompido a gravação, mas é bom, né? Porque aí vocês